Ontem você veio à missa e ouviu Jesus falando que era a videira verdadeira. O povo do Antigo Testamento já estava careca de saber o que era a videira, o que era o agricultor. Era uma linguagem que todos tinham acesso sem precisar de muitas explicações. E aí, o nosso cerco de Jericó começa com a beleza de Jesus dizendo que sem Ele nada podemos fazer. E eu não sei se você tem boa memória. Colágeno está fazendo efeito, gente? Está tomando já lá já está tomando aquele negócio? Então começa, viu? Você sabe quantas vezes apareceu a palavra e o verbo permanecer na liturgia de ontem? Não é pegadinha não. Quem sabe você vai lá e pega, não vai pegar agora no celular. Aparece por 8 vezes Jesus dizendo permanecer. E 7 vezes aparece dar frutos. Quero crer que nesta segunda noite do nosso cerco de Jericó, eu ouvi a homilia do padre ontem para tentar também me sintonizar naquilo que vocês estão vivendo neste cerco, aquilo que é a direção divina para nós. Quis, repito, a providência divina que o cerco começasse com Jesus dizendo 8 vezes permaneça, e 7 vezes dê fruto, uma coisa ligada à outra. E você, eu tenho certeza, não precisa levantar a mão, mas eu tenho quase que certeza que a metade de quem está aqui guardou o raminho do domingo de Ramos de 5 semanas atrás. Sim ou não? Está amarrado na porta ou não está? Eu pensei que era só em Vista Alegre e em Jacarepaguá. Deixa eu fazer uma pergunta. Você pegou aquele ramo, ele estava verdinho, não estava? E ele continua verdinho. Ué, mas só 5 semanas foram suficientes para ele secar? Repete comigo. O ramo só serve para 2 coisas: ser queimado ou dar fruto. Olha para quem está do seu lado e fala: a escolha é sua. Olha o que diz o evangelho de hoje, nessa noite do nosso cerco. Jesus vai contando para os apóstolos, até Judas, ele se manifesta, ele faz uma pergunta, só que no final do evangelho Jesus diz assim: você me ajuda? Repete comigo.
A professora via e o professor via e ele dava a palavra para a gente. Hoje o aluno é arriscado jogar a cadeira em cima do professor, porque a forma de aprender hoje se tornou um pouco diferente. A gente se tornou muito agitado, a gente não tem tempo para aprender, e aí a gente começa a aprender com o Evangelho, que a gente precisa deixar o Espírito Santo ensinar a gente algumas coisas, e a mais importante, volto a dizer, é nos fazer dizer com a vida o que São Paulo disse. Repete comigo: já não sou eu quem vivo, é Jesus que vive em mim. Queridos, quando a gente chega a esse nível de vida de São Paulo, a gente começa a perceber que o Espírito Santo já trabalhou muito na gente para fazer a gente vencer muitas coisas que talvez a gente precisava vencer em 2023, mas que já não estão mais nesse cerco de Jericó de 24, porque o Espírito Santo já nos ajudou a vencê-las. Se eu perguntasse aqui, ou desse o microfone a alguns de vocês e falasse assim, em 1 minuto, me diga como era a sua vida antes de deixar o Espírito Santo te ensinar. Alguns iam demorar algumas horas, dizendo como o Espírito Santo teve trabalho para mudar a gente, para modelar a gente, para nos configurar a Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga: você está na escola certa. Porque todos nós fomos já matriculados, estamos aprendendo. Olha, tem homem aqui dentro que eu tenho certeza vivia falando palavrão. Um dia deixou o Espírito Santo ser o mestre e ensiná-lo. Olha, isso não convém a um homem de Deus, isso não convém a um homem que quer ser de Deus. E o Espírito Santo foi mostrando e ele ensinando. O mesmo evangelista São João, no capítulo anterior deste evangelho, vai dizer assim: ele vos convencerá. O Espírito Santo, ele não só ensina, mas ele convence. Ele tem a força de nos convencer. Olha, se você pegar uma semente, vamos voltar para a sala de aula. Todo mundo aqui já fez isso. A professora, na época de ciências, chamou todo mundo e deu uma sementinha, mandou todo mundo trazer um pote de margarina com um pouquinho de terra preta e falou assim: bota a sementinha aí, bota seu nome na cambuca e leva para casa. Quem nascer primeiro, traga para a escola. E a gente ficava olhando, quase afogava a bendita da semente com tanta água, pensando que era água, excesso. Fizemos isso ou não fizemos? E quando a gente viu que os brotos foram brotando, a gente se perguntava, mas era apenas uma semente. Dentro da semente havia a força da vida. O Espírito Santo em nós traz essa força interior. Ele brota dentro de nós sem pedir licença. É claro que age na nossa liberdade, mas dentro dele tem uma semente de convencimento. Não é que tu é bom demais não, viu? É que o Espírito Santo que está dentro de você, ele vai trabalhando, ele vai te ensinando, e a semente vai germinando e começa a expulsar o que precisa ser expulso e germinar o que precisa ser germinado. E aí a gente descobre a beleza de permanecer na videira, de ser ensinado enquanto vida nós tivermos. Repete comigo: eu preciso da ação do Espírito Santo todo dia, me ensinando e me convencendo. Sem Ele eu não posso nada. E aí a gente olhando para a liturgia que a igreja nos deu, no coração do cerco, a gente volta para a linguagem de Jesus, que é a linguagem de dar frutos, de produzir frutos. Um cristão infrutífero, infértil, que não é capaz de produzir com os seus atos, com o seu testemunho, com o seu modo de viver, frutos bons nesse mundo tão perdido e sem rumo como está nos dias de hoje, é um cristão com todo carinho. Tem um texto, e esse texto, você sabe que São João, além desse evangelho que a gente leu, ele escreveu 3 cartas e o livro do Apocalipse. Tem
No livro do Apocalipse, quando ele começa, São João dirige-se a 7 igrejas. Eu queria falar com você não. Eu queria pegar uma mensagem de São João a uma dessas igrejas. Olha para cá e presta atenção. É o mesmo São João que falou dos frutos, que falou do permanecer, que escreveu, né? Quem falou foi Jesus. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Gente, você conhece alguém que se acha a última bolacha do pacote? Gente que se acha bonito, mas é mais feio do que outra coisa? Não tem gente assim, é só em Vista Alegre? Tem gente que se acha, no mundo espiritual isso acontece, ao ponto de na Bíblia, no último livro, o mesmo São João dizer assim: você está pensando que está vivo, mas você na verdade está morto. Olhando para o evangelho de ontem, se a videira, que é o Senhor, nos prendendo a Ele, nós podemos produzir frutos, e uma vez que nós não estamos presos a Ele, nós vamos para o fogo. Eu não vou falar de Padre Miguel. O Padre Cláudio falou que aqui o povo está quase todo canonizado. Eu vou falar de Vista Alegre. O que tem de cristão em Vista Alegre, pensando que está vivo e está morto. E quando eu sei que eu tenho aparência de vida, mas eu estou morto por dentro, quando eu não produzo os frutos que Deus espera de mim. Diácono, o que é fruto que Deus produz? Quem aqui é solteiro? Levanta a mão. Você que é solteiro, viver a pureza, a castidade no estado de vida que você vive, isso é produzir fruto. Quem mora com pai e mãe aí? Levanta a mão. Bem feito. O que é produzir fruto? Viu? Honrar o pai, honrar a mãe. Pô, se tu gasta horas com o celular e não consegue gastar minutos com o pai e com a mãe, falando sobre qualquer assunto, é sinal de que não tem fruto produzido na sua filiação. Você que é casado, como é que eu produzo frutos na vida conjugal? Quem é marido aí, levanta a mão. Fica com medo não, irmão, levanta a mão. Pode baixar, tem um ali que se pegou a mão do marido e falou assim: levanta. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você chegou por trás da nega, na beira do fogão, e tu disse: hoje a louça de domingo é comigo? Frutos simples na vida conjugal. Agora, é claro que se traduzem na vida espiritual. Muitas das vezes, você sabe qual é o nosso maior desafio? Nós que estamos aqui na igreja vivendo 7 encontros do Cerco de Jericó. É você olhar no espelho e perguntar-se a si mesmo, sem medo da resposta: eu estou vivo ou eu estou pensando que eu estou vivo? Eu estou vindo na igreja, eu participo da igreja, mas a minha vida interior com Deus não existe. Eu pareço que só quando eu estou na igreja eu bato palma, viro cambalhota no espírito, mas quando eu chego em casa, não leio a Bíblia, não rezo, só fico assistindo série, jogando Candy Crush ou batendo nos meninos. Pô, meu filho, se você não tem vida espiritual, você pensa que está vivo, mas você está morto. Diácono, isso é possível? Isso, me perdoe, eu vou traduzir para a nossa vida, que é, em muitos momentos, espelho. Isso é possível até com a gente, viu? Isso é possível acontecer com a gente. A nossa vida interior com Deus tem uma aparência de que está presa na videira, mas ela está seca por dentro. Ontem partilhava com alguns, eu tenho um familiar muito amado, que ele passou por um momento de dor na vida dele. Imagine uma laje, do tamanho dessa caixa de som aqui, a casa, estava tendo uma festinha no terraço, e ele caiu para trás. E quando colocaram ele, levaram para o hospital, e ele foi para o hospital, e a gente soube desse acidente alguns dias depois,
quando nós chegamos no hospital, a informação que ele nos deu na hora da visita: eu não sinto as minhas pernas. E como? Está no hospital, aqui é o local do tratamento. Fomos ao médico, o médico disse: realmente atingiu uma vértebra aqui em cima e ele perdeu o movimento das duas pernas. Rapidamente a gente ligou para hoje padre ortopedista, trabalhava no INTO. Eu falei: me socorre, a situação é essa, o que a gente faz? Ele falou: leva para tal lugar, vamos ver o que é possível. A gente conseguiu transferir esse nosso familiar e nós levamos ele. E quando chegamos neste hospital, este médico disse para a gente: nós vamos precisar amputar as duas pernas. E assim foi feito. E saímos do hospital com uma certidão de óbito parcial. Nunca tinha visto aquilo. Foi justamente com um familiar muito querido. Irmãos, quando nós chegamos no hospital, as pernas estavam lá, viu? E quando eu olhei, eu falei: vamos, eu vou te ajudar a se levantar. Só que as pernas não tinham movimento. Se no físico isso é possível, na alma também é. Quantos cristãos que estão assim, têm uma aparência de que estão vivos, mas estão mortos por dentro. Toma cuidado para isso não acontecer com você, viu? Toma cuidado para essa doença da alma não arrancar de você o brilho de um cristão, o sorriso de um cristão, a têmpera de um cristão, o modo de ser de um cristão. Ninguém disse que seria fácil. Jesus não prometeu facilidade em nenhum momento dos evangelhos. Ele só disse que a gente concluiria a nossa jornada com dores, com lutas, com vitórias, com alegrias. Mas São João vem dizer: olha, você parece vivo, viu? Mas está morto. Será que nessa segunda noite do cerco de Jericó, o Senhor não trouxe eu e você aqui para perguntar, ou nos fazer, permitir que a gente faça essa pergunta a nós mesmos: como é que eu estou terminando o 4º mês de 2024? Como está a minha vida espiritual? Será que eu vim para esse cerco para colocar nomes, para colocar pedidos, para colocar intenções, mas eu mesmo pareço que estou na videira, mas eu estou secando por dentro? Olha, a maior tragédia que pode acontecer na vida de um bom cristão é ele relaxar a figueira e amaldiçoou-a. Ele tinha a expectativa de que ela geraria frutos. A expectativa de Deus a nosso respeito é: à medida que eu estou preso a Ele, eu vou começando a me alimentar dEle ao ponto de já não ser mais eu vivendo. O meu comportamento, e aí vem o belo nome que carregamos, é um comportamento de um cristão. O meu jeito de falar, o meu jeito de vestir, o meu jeito de se relacionar com as pessoas, o meu jeito de se relacionar com Deus. Mas para que isso aconteça, eu não preciso somente estar preso. É o primeiro passo, é estar preso no tronco que é Jesus. Mas eu não posso permitir que seja uma aparência, que não seja só um verniz de que, não, eu tenho uma veste bonita e quando eu boto, parece que eu estou fincado na videira. Queridos, ninguém vai ver que a gente está morrendo, mas a gente pode ter um diagnóstico parcial de morte. Eu conheço as tuas obras, você tem uma aparência de que está vivo, mas tu só reza quando precisa. Você tem uma aparência que está vivo, mas eu só vejo ardor na tua oração quando chega o cerco de Jericó. Olha, eu sei que você está vindo à igreja, mas eu percebo que no seu dia eu não faço parte dele. O nome disso é: eu pareço que estou vivo, mas na verdade eu estou morto. Queridos, quando a gente descobre isso,
a gente acha o diagnóstico mais perfeito do que devemos fazer com a nossa vida interior, que é voltar ao primeiro amor. E o Evangelho de hoje nos dá uma grande graça. Eu e você não sabemos, mas o Espírito Santo nos ensinará tudo. Eu não vou perguntar, nem é necessário. Mas é uma grande ilusão achar que todos nós aqui dentro estamos produzindo os frutos que Deus deseja. É uma grande ilusão a gente achar que todos nós aqui estamos com a nossa vida espiritual equilibrada e sadia. Nós sabemos o quanto nós somos tentados a esfriar. O caminho de retorno é um caminho que o Espírito Santo faz dentro de nós, porque ele não é visita, ele está dentro. A semente está dentro, ele está vivo, ele age, ele opera, ele ora em nós. O nosso fazer, a nossa atitude é só se abrir e dizer: Espírito Santo, me ensina a ser vivo, estando vivo, mas não um vivo de aparências. Não pense você, eu vou trazer para o ápice da nossa interpretação. Não pense você que enquanto diáconos, ouso dizer, e até como sacerdotes, às vezes a gente se sente tão preso no tronco, mas morrendo por dentro, enfraquecendo. Isso acontece com qualquer um, mas nós temos um defensor para nos ensinar o caminho do ardor. Recordo-me de um documento escrito pelo Papa Paulo VI, eu acho que foi ele, anunciando o Evangelho. E nesse documento tem 2 requisitos para você produzir frutos. Um deles é paixão pelas almas, e o primeiro é ardor interior. Se eu e você não estamos vivos por dentro, tudo que nós fizermos terá o rosto da aparência, mas não tem o fruto. O fruto está ligado à vivacidade do ramo que está preso na videira, e não o ramo que está na sua e na minha porta, que já está seco, pronto para ser queimado, para virar cinzas por uma quarta-feira. Se eu e você nessa noite de circo sairmos daqui, olhando para dentro de nós e permitindo que o Espírito Santo já nos mostre o que na minha vida, como as pernas deste meu familiar, estão lá, estão presas no tronco, mas não servem mais para nada. O que dentro de mim, eu estou achando que estou preso, mas já não produz fruto. Olha para o seu dia de hoje, olha para o seu dia de ontem, olha para essa semana de 7 dias passados. Como é que você viveu a sua fé? Qual foi o tempo que você devotou para estar com Deus quando a igreja estava fechada? Quando não tinha celebração ou não tinha ninguém tocando e cantando? Um galho não morre de uma hora para outra. É igualzinho a um casamento. Ninguém acorda de manhã: gente, eu acho que eu vou me separar de você. Ninguém faz isso. O galho não morre de uma hora para outra, ele vai secando aos poucos. O domingo da missa para mim começa a ser enfadonho. Eu já tenho mais disposição para acordar às 5 para ir para a praia do que acordar às 10 para ir para a missa. Abrir a Bíblia se tornou algo muito mais demorado do que viver um tempo com o aparelho de celular na mão. Eu passo mais diante de um eletrônico do que de olhos fechados falando com Deus.
O galho não morre de uma vez, ele vai morrendo aos poucos. E para a gente rezar, quando a criança chora, já é sinal de que é hora de acabar, viu? Aprenda com o Espírito Santo e com os inocentes. Olha, já parou. A gente foi lá no local do acidente desse meu familiar. E quando a gente foi lá, a gente foi descobrir os detalhes. Disseram para a gente, ele foi descer a escada. Ele não estava a 2 metros de altura. Ele caiu de costas. E na hora de socorrê-lo, botaram um cobertor. Alguém pegou os 2 braços, as 2 pernas, colocaram ele no cobertor, colocaram ele no banco do carro e levaram para o hospital. O médico disse: nessa hora não era para ter tocado nos braços e nas pernas. Pode ser que houvesse alguma possibilidade de não ter atingido essa vértebra, se não houvesse o esticar dos braços e o esticar das pernas. Repete comigo: movimento errado pode me paralisar. Movimento errado na minha alma pode fazer eu morrer por dentro. Escolhas erradas, atitudes erradas, pode fazer com que eu esteja no galho, no tronco, sem vida, pensando que estou vivo, mas na verdade eu estou morto. Nós vamos orar agora, e o meu pedido junto com você é: Espírito Santo, o Evangelho de hoje diz que o Senhor vai ensinar tudo. Me ensina o retorno de um caminho de vida interior. As minhas barreiras, o que eu preciso derrubar, está tudo no altar. Mas tem coisas que estão dentro de mim que só eu e o Senhor sabemos. E que nesta missa eu preciso aprender a voltar, a ser ensinado a voltar à vida interior com Deus. Para terminar, tinha, se for da sua época, tu vai revelar a sua idade agora. Tinha um produto capilar para passar no cabelo que se chamava Denorex. Parece... você já deve ter usado esse trem. É só para quem já passou dos 50, gente. Denorex já faliu. Olha para quem está do seu lado e fala assim: será que tu é um cristão Denorex? A resposta é muito pessoal. Será que eu, quando boto os paramentos, eu pareço? Mas quando eu estou no metrô, em que você, para entrar, parece que a alma vai sair do corpo, né? Quando um filho desonra, uma filha diz o que eu não esperava, um casamento não flui do jeito que eu imaginava naquele tempo, será que eu só pareço cristão? Ou as minhas atitudes revelam que o que eu vivo aqui é o que me inspira a viver fora daqui? Feche os seus olhos um instante. O Pai enviará o defensor em meu nome, e ele vos ensinará tudo. Espírito Santo hoje vem ensinar que nessa segunda noite do cerco é uma noite para a gente olhar: será que eu estou preso no tronco vivo, ou morrendo aos poucos, ao ponto de, como tantos e tantos galhos, caírem no chão, porque morreram sem perceber? Estavam expostos ao sol. Senhor, a exposição ao que não é da sua vontade nos leva à morte espiritual. E se tem alguém aqui hoje, Senhor, nesta missa, e veio hoje rezar assim, morto ou morrendo, reaviva
Como disse São Paulo a Timóteo, reinflama a chama, o dom de Deus que há em você. A semente está em nós. Somos teus filhos, somos cristãos, somos templo do Espírito. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós agora. Como rezamos na liturgia do Evangelho de hoje, em nome de Jesus. Vem, Espírito. Com os teus olhos fechados, cante, mas não seja um canto como qualquer outro, seja uma oração, com as cifras, com a melodia, com os instrumentos. Cante, cante, cante. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Você conhece, ore, ore, Espírito, fale com Ele, fale com Ele. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito está aqui, Ele está aqui. Espírito Santo de Deus. Espírito
lutando para manter essa vida presa no tronco que é Jesus, mas vira e mexe se ver secando. Minha mãe morreu e deixou 2 plantas para eu cuidar, gente. Esses dias eu cheguei e tinha uma que estava mortinha da silva. Joguei água, cavei, como ela me ensinou, troquei a terra, mexi na terra. No outro dia, a bichinha estava lá, frondosa. Você pode sair dessa missa diferente do que você entrou, talvez seco, talvez sem vida, até sem vontade de rezar. Talvez tenha vindo aqui porque alguém convidou, mas a sua vontade não era nem estar aqui, e deve estar agora contando as horas para acabar a missa. Deixa eu falar para você, se você se sente assim, vivo na aparência, mas morto na essência, deixa a gente rezar por você. É um gesto de humildade nosso e também seu. Não são todos, mas tem alguns aqui que estão no tronco, mas não estão vendo que estão morrendo aos poucos. O ministério vai cantar suave, e se você se sentir assim e desejar, somente se ajoelhe. É o sinal de que você quer ser lavado por essa água aqui, diferente da água que bate num vaso de planta. É uma água que bate no coração e na alma. Jesus chamou ela de água viva, ou melhor, Ele de água viva. Se você se sente assim, só se ajoelha. Não há juízo, não há avaliação, só há uma certeza: eu quero, Senhor, reviver, reinflamar o dom do Senhor que há em mim. Enquanto cantamos, se você se ajoelhar, receberá a nossa oração. Espírito Santo de Deus, ó vem Espírito, vai cantando. O sopro da vida, Ele está aqui, Ele está, não é possível Ele estar ausente quando a missa é celebrada. Vem Espírito Santo. Conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Amado Jesus, o Senhor disse que rogaria ao Pai e Ele enviaria aquele que nos ensinaria. E eu te peço, Jesus, por esta missa celebrada, por tudo que estamos vivendo até esse momento do altar da palavra, que o vosso Espírito seja derramado sobre esses corações, e a obra dele aconteça, Senhor. Nada da nossa vontade, tudo pela soberana vontade do Senhor. Envia o teu Espírito de vida, o Espírito que foi soprado nas narinas do primeiro homem e recebeu a vida, o Espírito que foi soprado quando o Senhor ressuscitou e soprou sobre os apóstolos. Sopra, Espírito Santo, agora, onde houver sinal de morte espiritual, ausência de vida de oração, ausência de intimidade, ausência de perseverança, permanecer, Senhor, permanecer está nas tuas mãos. Cante, vai cantando. Você que se ajoelhou, vai cantando, vai pedindo. Elevemos o nosso tom, vai cantando. Espírito, sopra, Senhor, sopra, Senhor, sopra. São Paulo chegou a Éfeso e perguntou: vocês conhecem o Espírito Santo? A resposta foi: sequer ouvimos falar dele. Todos foram cheios da tua presença, Espírito Santo. Vem, reinflama, dê nova vida ao que tinha a aparência de vida. Vem, sopra, sopra, unge, santifica, fortalece, vivifica esses ramos, vivifica esses ramos. Vem, Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo de Deus, juntos. Espírito, Espírito, Espírito,
Espírito Santo de Deus. Reinflamar em mim o dom que eu já recebi, a força do Espírito Santo, que não é visita, mas é hóspede em mim. Espírito Santo, eu dou liberdade, devolve-me a vida espiritual, que nesta noite, na minha casa, eu já possa colher estes frutos. Vem sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito Santo. Vai pedindo, e à medida em que você pede, vai ficando de pé e vai pedindo: vem sobre mim, Espírito Santo. Vem controlar, Espírito Santo. Vem dirigir, Espírito Santo. Vem, vem, Espírito Santo, para encerrar todos nós vivos, vivos, vivos no tronco da videira. Vem controlar. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Interior foi para mim. Há algo que o Espírito Santo já está ensinando a você e a mim. O que você ouviu na primeira leitura, no Salmo, no Evangelho, na homilia, que você disse: é para mim. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, interceda para que não nos levantemos da cadeira onde o Espírito Santo está nos ensinando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.